Está começando o programa Rede Jur News, um novo canal de comunicação da Rede Jur, que é a Associação Internacional dos Escritórios de Advocacia Empresarial. No programa de hoje, nós conversamos com Sérgio Ricardo Marques Gonçalves, ele que é consultor jurídico para empresas internacionais. Outro tema do programa é a importância da área de controladoria dentro de um escritório de advocacia. Para isso, conversamos com Fabiano Marchiorato Portugal e ainda com Sérgio Aprobato Machado Júnior sobre a relação da contabilidade com o direito. O Rede Jur News está no ar. Agora, dentro do nosso programa Rede Jur News, nós conversamos com o Dr. Sérgio Ricardo Marques Gonçalves. Ele é advogado, consultor jurídico e de negócios para companhias brasileiras, americanas e chinesas e tem 20 anos de experiência em contratos internacionais. É um prazer tê-lo aqui no nosso programa, Dr. Sérgio. Prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite, é muito honrado de participar da Rede Jur. Temos temas importantíssimos aqui e eu queria começar conceituando e vendo com o senhor a questão do direito corporativo internacional. O que nós podemos falar da importância disso? Bom, falar de direito corporativo é uma questão muito interessante, porque, em geral, hoje é uma área que começa a atrair mais a atenção das pessoas, a pós-graduações, a uma série de institutos trabalhando esse tipo de advocacia, e antigamente você não tinha. Isso era uma área onde os advogados iam naturalmente, desde que tivessem a aptidão, né, para esse tipo de trabalho. Eu costumo brincar que há dois tipos de advogados, né? E os clientes, eles costumam ter essa experiência própria e concordam. O advogado, em geral, é aquele deal breaker, né? Doutor, eu quero fazer isso, não pode. Eu quero fazer aquilo, não pode. O advogado corporativo é um outro tipo, é aquele que você vem e te diz como você pode fazer aquilo que você quer fazer. Ao invés de deal breaker, é o deal maker. O advogado corporativo, ele entende a necessidade da empresa, ele sabe o que a empresa precisa, né? E depois ele vai achar a maneira correta, segura, para que a empresa possa atingir o seu objetivo. Então, o direito corporativo é muito importante e, hoje em dia, ele extrapola as fronteiras de um país, porque todos os negócios grandes acabam sendo transnacionais, e aí o advogado acaba tendo que se especializar também, não apenas no direito ou na realidade onde ele está inserido, mas numa realidade mundial. Esse é o desafio. Bom, então é um setor, um segmento que está em crescimento. Isso a gente pode observar. Com certeza, esse é um setor que demanda cada vez mais profissionais, é um setor que demanda uma atuação muito complexa e uma atuação muito intensa, porque você tem de se manter atualizado em absolutamente tudo. Eu tive um professor na faculdade, nos anos 90, e era um juiz do trabalho, mas era uma pessoa que tinha uma visão muito boa da área empresarial. E ele costumava brincar. Alguém perguntava para ele, professor, o que cai na prova? Ele fala assim, do pré-primário para cá, tudo. Né? Então, o advogado corporativo, como essa é uma área em demanda muito grande por empresas aqui no Brasil, fazendo negócios com a Europa, com os Estados Unidos, com a Ásia inteira, então o advogado tem que estar ciente do que acontece no direito brasileiro, no direito internacional, tem que estar ciente das condições conjunturais de mercado, porque o advogado corporativo, ele não apenas atua com questão de lei ou regulamentos, o advogado atua na questão de analisar contratos, conjunturas e dar aos clientes uma orientação das melhores formas de fazer aquilo que ele precisa. Não é um advogado, por exemplo, como um advogado normal civil que faz litigância. Quando um advogado corporativo tem que propor uma ação num tribunal qualquer, ou eventualmente entrar com uma arbitragem, é porque a primeira parte do trabalho, que é a parte de você mitigar os riscos, já não foi tão bem sucedida. Bom, então há uma necessidade de qualificação desses profissionais, né? Ter uma visão aí ampla, abrangente sobre esses temas, né, doutor? Sim, sim. Quando eu me formei, a primeira área que eu fiz foi uma pós-graduação em Direito Civil.
E, na sequência, meu escritório atuou com direito eletrônico. Mas, como isso é uma área demandada por empresas, eu comecei a ter contato cada vez maior com empresas para que eu pudesse atendê-las na área do direito eletrônico e do dia a dia. E comecei a entender, por exemplo, as necessidades que eles tinham. Isso eu estou falando aí do começo dos anos 2000, né? Então, era uma época onde você tinha que fazer alguma coisa um pouco mais autodidata, porque a gente não tinha muitas pós-graduações, não tinha tantos cursos dando como tem hoje em dia, uma prevalência grande para esse tipo de mercado. Mas, em geral, o que acontece? Quando o advogado vai para a área corporativa, você acaba entrando dentro da realidade de uma empresa e conhecendo quais são as necessidades do empresário como um todo. E o advogado corporativo acaba sendo um consultor, na verdade, e acaba sendo uma pessoa de confiança do empresário para que ele possa analisar o cenário no qual ele toma a decisão para a empresa dele. Isso é uma questão muito importante. Aliás, no meu escritório, quando isso aconteceu, depois de um tempo, eu parei de atuar como advogado de litigância, tinha outras pessoas na equipe para fazer, mas o advogado corporativo mesmo, você vira como que consultor. Você toma um café da manhã com um cliente, você tem uma ou duas reuniões na parte da manhã com outros, você tem almoço com algum cliente, à tarde com mais um ou dois. Ou seja, você tem que dar para o seu cliente uma atuação um pouco mais abrangente. Você não tem um horário fixo de reunião, você tem que entender o problema, entender o setor dele, cada empresa é diferente. Então, isso faz com que o advogado tenha de ser uma pessoa realmente muito focada para essa área. E hoje há cursos, hoje há formas de você se especializar no Brasil e no exterior, utilizando-se inclusive de internet, que podem ajudar o advogado a se preparar melhor para atender os seus clientes nesse setor. Dentro do direito corporativo internacional, eu queria conversar com o senhor sobre contratos transnacionais, né? Onde reside aí o desafio nesta questão? Pois é, olha só, o que é o contrato, né? O contrato é um encontro de vontades entre pessoas. Quando se trata de empresas, isso é um encontro de interesses comerciais. E esses interesses comerciais, se você fala de empresas que estão em países diferentes, são interesses que têm que passar por uma série de regulamentações, uma série de regulamentos, uma série de exigências setoriais para que eles possam ter validade jurídica. É muito comum haver, inclusive, uma certa, como eu posso dizer, um certo desconhecimento das pessoas em relação a contratos. Um contrato estrangeiro ou um contrato internacional, um contrato transnacional. Bom, contrato estrangeiro é qualquer contrato feito fora do país, mas ele não necessariamente significa um contrato internacional. Se eu apresento aqui um contrato de duas empresas, feito na França por duas empresas francesas, ele é um contrato estrangeiro, mas não é um contrato internacional. O internacional é um contrato feito por uma empresa francesa e uma empresa brasileira, né? E aí você acaba tendo uma série de questões a serem analisadas. Qual a lei vai ser aplicável nesse contrato? Quais são as condições? Como é que a gente vai litigar caso não haja lá na frente algum tipo de acordo ou haja um tipo de descumprimento contratual? Como é que eu faço para aquele contrato efetivamente ser válido e ser um contrato que vai trazer o resultado final que o meu cliente deseja? Essas são questões muito sérias a serem analisadas ao se fazer um contrato internacional. Esses contratos que eu costumo dizer de transnacionais são contratos onde você acaba tendo de lidar com uma míriade de questões para atender a sua empresa, o que faz com que seja necessário conhecer, juridicamente falando, as leis do país onde você está atuando, no seu país, as leis do país onde você fez o negócio. Por exemplo, a gente faz negócio costumeiramente com a China. Você tem de entender como funciona dentro da China, como os tribunais funcionam na China, como funcionam os contratos lá, como você legaliza documentos lá, que são diferentes as regras para legalizar documentos na China e no Brasil, e é uma série de situações para você poder trazer tudo isso no papel, entender e dar para o seu cliente uma segurança jurídica. É uma área específica, exige conhecimento, não só conhecimento empírico, mas é um conhecimento prático, né? Mas é uma área muito gratificante. Sim, porque até para ter uma segurança, né, jurídica, é preciso levar em conta e respeito à legislação de se adequar às legislações de países diferentes. Com certeza.
Com certeza. Eu vou dar um exemplo aqui de situações que às vezes é estranho, né? Os brasileiros acham estranho. Mas se você fala que vai fazer um contrato com a China, esse é um contrato realizado numa língua que não é nem a nossa e nem a deles, né? Então dar um exemplo aqui. Em geral, nós fazemos contratos bicolunados. De um lado está em inglês, de outro lado está o mandarim. Isso é tranquilo, não escapa dessa situação. Muito raro você ter português e inglês. Em geral, é mandarim de um lado, numa coluna, e inglês na outra. O inglês não é a nossa língua nativa. E também não é a língua nativa do chinês. Então é muito fácil, muito simples e muito possível algum tipo de mal-entendido nessa situação. Porque eu começo falando português, alguém traduz aquilo para o inglês, alguém do outro lado traduz aquilo do inglês de novo para o mandarim e assim sucessivamente. Então, você tem que entender não só como funcionam as leis, mas como você vai fazer para suavizar ou tentar encontrar essas diferenças de linguagem ou de visão ou forma de se falar as coisas. E uma outra situação que deixa muito brasileiro assim estupefato em relação aos chineses é que para o chinês vale muito mais o carimbo do que uma assinatura. Muitas vezes você tem contratos onde não há assinatura, mas há o carimbo da empresa. Antigamente, na China, desde épocas ancestrais, porque a China é um país com mais de 5 mil anos de história, a gente não pode perder isso de vista. É muito difícil, às vezes, ao brasileiro entender por que o chinês age das formas em que ele age em alguns momentos. A gente tem uma história que é 1/10 da história deles, em termos de humanidade, tempo de existência. Então, exige uma experiência. Eu já tenho mais de 60 viagens à China, estou trabalhando com a China desde 2014, então tenho essa experiência grande e ainda aprendo todo dia. Mas eles hoje, se necessário assinar um contrato, ele prefere, o empresário, a pôr o carimbo dele do que uma assinatura. E cada carimbo lá, individualizado, tal, eles conseguem fazer análises como se fosse um grafotécnico. O que aqui analisaria uma assinatura, lá eles analisam o carimbo para mostrar que aquele carimbo era o verdadeiro da empresa ou não. Muito curioso, muito interessante, doutor Sérgio, porque nós temos aí, como o senhor falou, o desafio da língua e também o respeito às diferenças culturais. E eu quero, num outro momento, voltar a conversar com o senhor para explorar um pouco mais essa relação com a China, né, que é esse país que está crescendo, né, há muito tempo mais que os outros e se encaminhando aí para ser, não sei quando, mas em breve, a primeira potência do mundo. Gostaria de agradecer agora pela sua participação no nosso programa. É um prazer, foi uma alegria participar com vocês. Eu só gostaria de fazer um pequeno adendo aí sobre a questão China. Vai ser uma alegria compartilhar algumas visões sobre isso em outra oportunidade, mas você acabou de dizer que a China vai chegar a ser a maior economia do mundo. Eu costumo dizer que ela, em muitos aspectos, já é, tá? E eu comecei a trabalhar com a China quando eu estava trabalhando nos Estados Unidos, sócio de uma empresa americana. Mas vamos analisar, a China tem 1,4 bi de pessoas, os Estados Unidos tem 330 milhões. A população economicamente ativa dos Estados Unidos é em torno de 220 a 250 milhões de pessoas. A China tem em torno de 250 a 300 milhões de pessoas economicamente ativas, mas no universo de 1,4 bi. Então não é uma questão de se vai passar, mas é de quando. Porque os Estados Unidos não vai dobrar a população economicamente ativa, mas a China vai dobrar ou triplicar facilmente. Então, temos pautas interessantes para o futuro. E vamos voltar a conversar. Carlos. Muito obrigado, Tá, amigo. Prazer é meu. Prazer é nosso. Conversamos, então, aqui no programa Rede Jur News com o advogado e consultor jurídico Sérgio Ricardo Marques Gonçalves. E o nosso contato agora no programa Rede Jur News é com Fabiano Marchiorato Portugal, ele que é bacharel em Direito pela Universidade Tuiuti do Paraná, mestrando em Gestão Estratégica em Tecnologias da Informação pela Funiber, também controller jurídico com mais de 20 anos de experiência em implantação e renovação de controladorias e gestão de equipes jurídico-administrativas, e ainda consultor e mentor na área de controladoria jurídica da ELS Inovação na Advocacia. É um prazer tê-lo aqui, Fabiano, e eu gostaria de iniciar lhe perguntando, dentro desta área, quais são os principais pilares da gestão legal, Fabiano? Prazer é todo meu estar aqui com vocês, Antônio.
Bom, a gente não tem como falar de gestão jurídica, de gestão legal, sem falar dos três principais pilares, né? Eu gosto até de chamar de alicerces, que são pessoas, processos e tecnologia. Então, quando a gente fala de pessoas, a gente está falando justamente de alocar os seus colaboradores do escritório, alocar as pessoas nas suas funções corretas, né? Por isso que a gente sempre comenta da importância do desenvolvimento, da atração e da retenção desses colaboradores no escritório. A gente sabe o quanto um colaborador insatisfeito, né, não desempenha as suas funções de forma correta. Alinhado a isso, a gente tem os processos, né? A gente precisa sempre revisar todos os nossos fluxos internos de trabalho. E o que justamente a gente vai conseguir ganhar com isso? Tendo as pessoas certas, nas funções certas, tendo os processos corretos, quer dizer, efetivamente os procedimentos todos bem desenhados para uma execução da atividade mais correta, a gente consegue ter, consequentemente, muito mais assertividade, muito maior, um resultado muito maior, né, em termos de gestão jurídica. E claro, né, gente, a gente não pode esquecer aqui do terceiro pilar, que é a tecnologia, que é justamente você trazer as ferramentas de trabalho mais adequadas para esse escritório de advocacia, para que esse colaborador possa desempenhar suas funções da melhor forma possível. Então, a gente não tem como falar de gestão jurídica, não tem como falar de gestão legal, como a gente também chama, sem falar desses três pilares: pessoas, processos e tecnologia. Perfeito. Como funciona, Fabiano, a área de controladoria jurídica? O que a gente pode falar sobre isso? Olha, a área de controladoria jurídica ela é basicamente uma área de gestão do risco. Eu acho que não tem nada pior, né? Não existe uma espada pior, né, em cima da cabeça do advogado do que é o medo de perder prazo. Medo de perder prazo judicial, né, medo do seu cliente ir embora, justamente por conta desse tipo de situação. Então, a controladoria jurídica, ela trabalha basicamente com a redução desse risco operacional. A gente sabe o quanto o risco financeiro o escritório consegue suportar, né, ou por conta do seguro-responsabilidade, ou por conta de um fundo que ele tem destinado para isso, mas a gente não pode esquecer do risco reputacional. Então, a gente sabe o quanto o risco reputacional representa realmente uma dificuldade muito grande e pode fechar o escritório em razão de um problema muito grave junto ao seu cliente. E a controladoria jurídica, ela reduz, né, 99% a chance de você, num primeiro lugar, perder prazo e, num segundo momento, também trazer um resultado administrativo importante. Hoje, o resultado judicial não é suficiente para que o cliente volte para o seu escritório. Ele quer ser bem atendido, ele quer ter informação em tempo real, ele quer ter um relatório que seja adequado à sua realidade. Então, por isso que a gente sempre fala que a controladoria jurídica hoje ela não abarca só as funções que a gente chamava antigamente de função administrativa, aquilo tudo que o advogado não queria fazer. Hoje ela abarca uma posição muito mais estratégica e de redução, né, do risco operacional, quer dizer, de trazer realmente para o escritório, para o sócio, para o advogado que está ali na área técnica, essa segurança de que ele vai ter os seus prazos contados corretamente e que o cliente vai ser informado também corretamente das informações judiciais. Bom, a gente está, então, percebendo a importância de ter essa área de controladoria jurídica. Mas quais são as dificuldades para implementar um departamento desse? Olha, Antônio, eu acho que uma das principais dificuldades que a gente enfrenta, né, não só na área de consultoria, em controladoria, mas para os controllers que também estão aí e que já estão militando na área há muito tempo, é a resistência. Existe uma questão cultural muito grande, onde o advogado não gosta de ser muito controlado. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque a resistência ela é comum nos escritórios de advocacia, onde você tenta implementar ferramentas de gestão, ferramentas de controle, ferramentas tecnológicas para auxiliar o advogado na sua atividade fim, que é o peticionamento, que é a audiência, que é o atendimento ao cliente, e a gente acaba enfrentando um pouco de resistência. O escritório acaba tendo aquele pensamento: eu sempre fiz assim e sempre deu certo. Mas a gente sabe o quanto o sucesso do passado, né, não garante o sucesso do futuro. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a advocacia mudou muito, a concorrência mudou muito. Então, se você não tem fluxos, não tem procedimentos de segurança, não tem uma fluidez nos seus processos internos, consequentemente você vai ficar para trás aí numa eventual concorrência ou uma eventual disputa aí entre dois escritórios junto a um cliente.
Então, a gente sempre gosta de trazer essa questão da resistência, do quanto o escritório também precisa estar aberto para esse novo, para essa nova forma de trabalho. Então, a resistência ainda é um dos nossos principais problemas. Fora o desconhecimento da área, a falta, muitas vezes, de investimento financeiro para isso, a controladoria jurídica ainda é vista como uma despesa e não como um custo operacional. Então, a gente sofre ainda algumas outras resistências, algumas dificuldades aqui, mas a resistência, no geral, a cultura organizacional muito engessada, muito tradicional, ainda a gente sofre com isso. Bom, você está falando de uma mudança de cultura, portanto, e em relação a isso, é importante saber como lidar, gerenciar as pessoas que fazem parte de um escritório, não é, doutor? Perfeito, Antônio. Sabe que quando a gente fala dos pilares, né, da gestão legal, que começa com pessoas, é porque pessoas têm que estar realmente no primeiro lugar. O escritório que não investe no seu pessoal, não investe no desenvolvimento da sua equipe, não investe num bom processo seletivo para atrair as pessoas corretas para a sua operação, não consegue ter um resultado efetivo. Então, por mais que você tenha processos bem definidos, ferramentas tecnológicas, você pode ter o melhor computador, você pode ter a melhor internet no seu escritório, você pode ter a melhor ferramenta, e você tem ali os seus fluxos bem desenhados. Mas se você não tem as pessoas certas, alocadas nas funções corretas, a gente sabe que não vai ter um resultado efetivo. Não é à toa que pessoas, processos e tecnologia seguem justamente essa ordem. Primeiro você pensa nas pessoas, em quem efetivamente vai executar essa atividade, para depois começar a repensar os processos. Quando eu falo aqui em processos, a gente está falando de procedimentos, de fluxos de trabalho, e depois você investe na tecnologia mais adequada, para a gente também não fazer o caminho inverso. Às vezes você contrata a melhor ferramenta tecnológica, mas você não investiu no desenho do seu processo correto, do seu procedimento correto. E mais ainda se você não investiu, né, na retenção, na seleção, na atração das pessoas que estão mais adequadas para a sua realidade. Então, por isso que pessoas ainda está em primeiro lugar. Né? Já diziam, né, do quanto se você não entende de pessoas, você não entende de cliente, porque o cliente também é uma pessoa. Pode ser uma pessoa física, uma pessoa jurídica, mas ele não deixa de ser uma pessoa, ele está ali representado por uma. Então, isso também tem que ser de dentro para fora. A gente tem que olhar para o nosso colaborador, olhar para o nosso advogado, olhar para o nosso corpo administrativo, financeiro, de controladoria do escritório e investir nessas pessoas. Um colaborador feliz, ele, consequentemente, ele entrega muito melhor. Fabiano, uma última questão. Já que nós falamos sobre isso, controladoria, quem pode assumir esse papel do controle jurídico? Olha, o controle jurídico, ele é o líder desse departamento. Ele é quem vai pensar e repensar os fluxos, os procedimentos e, consequentemente, ele tem uma função muito importante dentro do escritório, que é realmente de replicar ali os melhores procedimentos que o escritório adotar. Então, para isso, gente, o controle jurídico, ele pode ser um advogado, ele pode ser um bacharel em direito, então ele tem aqui várias possibilidades em termos de carreira. E quando a gente fala do controle jurídico, a gente tem que lembrar do quanto ele tem um papel fundamental aí, principalmente em vender a sua área, em se comunicar bem com as demais áreas do escritório. Então, para isso, a gente sempre cita aqui algumas características, né, que são bacanas para que o controle jurídico tenha. No primeiro lugar, claro, é a sua liderança. E quando a gente fala de liderança, a gente está falando de autoliderança também. O controle jurídico tem que ter muita disciplina para justamente assumir uma demanda tão grande como essa. A segunda questão que a gente sempre traz aqui é a parte da comunicação. Hoje a gente sabe o quanto as pessoas são contratadas por as suas competências técnicas e muitas vezes são demitidas por conta das suas competências ou incompetências comportamentais. Então, por isso a comunicação aqui é uma skill muito presente, porque ele em que vai replicar ali entre as demais áreas aquilo que foi decidido ou definido na controladoria junto com os sócios. Visão sistêmica e visão de negócio é algo também que tem que estar presente hoje na figura do controle jurídico, porque ele não pode entender só de controladoria, ele não pode entender só de processos, ele tem que entender de pessoas, de tecnologia, do mercado jurídico, de concorrência, de ferramentas que estão disponíveis no mercado, e isso também vem de encontro a as duas principais competências hoje do controller, que são efetivamente a inovação
né, e a adaptabilidade. Hoje a gente sabe o quanto as pessoas precisam se adaptar a novas formas de trabalho, novas ferramentas de trabalho. Então, isso faz com que o controller hoje tenha um papel determinante, inclusive em fazer com que os colaboradores desse escritório se adaptem às novas ferramentas de trabalho. Então, por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado, porque a gente sempre falou de muitas competências técnicas, a gente sempre falou do Excel para o controller, né? Falamos de uma série de outras questões, mas hoje a gente sabe que essas skills, elas podem ser desenvolvidas. Se você tiver uma equipe que assuma esse papel, né, pelo qual o controller, por exemplo, não tem um domínio de uma ferramenta, a gente sabe que isso é possível. Porém, a gente tem que tomar bastante cuidado com as skills do futuro, né? Que o futuro é agora. Adaptabilidade, liderança, comunicação são hoje as nossas principais, os nossos principais diferenciais no mercado. É aquilo que o controller precisa ter para assumir. Dentro do programa Redjur News, a nossa conversa agora é com o Dr. Sérgio Aprobato Machado Júnior. Ele que foi presidente da FENACOM de 2018 a 2022, contador e administrador de empresas, formado pela PUC de São Paulo. E há 30 anos atua como empresário nesta área contábil. E é um grande incentivador, valorizador do empreendedorismo. Por isso, doutor Sérgio, eu começo lhe perguntando quais são os grandes desafios hoje para se empreender neste país. Bom, primeiro quero agradecer o convite aqui, especialmente ao presidente Helder e a vocês da Redjur, né? Bom, o Brasil é um país que traz muitas oportunidades, né? Eu tenho uma visão muito positiva do nosso país, apesar dos problemas, né? São problemas que, se não tivéssemos, provavelmente seríamos o primeiro país do mundo. Mas eu acho que, evidentemente, os cuidados são imensos, né? Que tem que ter quem pensa em investir, em empreender no país, né? Tem que ter muito critério, conhecer com exatidão o mercado que pretende atuar, se não conhecer, procurar conhecer, né? Para entender a lógica do seu mercado, né? Se existe algum mercado regulatório, enfim, precisa ter um entendimento muito aprofundado para que ele não cometa erros, né? Porque no Brasil, um erro que você possa vir a cometer, você pode ter uma repercussão, vamos dizer, num negócio muito forte, muito ruim, muito negativa, e isso, evidentemente, o empreendedor, quando está iniciando os seus negócios, geralmente ele não tem um capital muito expressivo, né? Para que possa dar um suporte numa eventual mudança de rota. Então, ele precisa prever todos os problemas que ele possa vir a ter e tomar todos os cuidados pertinentes àquele setor e a forma de conduzir os seus negócios, se é venda de produtos, por exemplo, se ele vai usar marketplaces hoje digitais, que é hoje uma tendência muito forte também. Então, conhecer com critério esse mercado, como é que funciona isso, enfim, né? A questão de logística, se for produtos, né? Enfim, é importante ele ter ciência plena do que irá fazer, né? Porque a legislação brasileira ela é extremamente complexa e ele precisa realmente ter suportes aí, tanto jurídicos como contábeis, para que ele possa adotar o melhor caminho nos seus negócios, aquilo que ele, de fato, resolver empreender. Como se dá esse trabalho e a importância dessa assessoria, dessa consultoria na área da contabilidade para esse desafio, né, das empresas dentro desse mundo tão competitivo? Bom, em primeiro lugar, no momento em que essa pessoa resolve caminhar por esse lado do empreendedorismo, né? Primeiro que é louvável, né? Porque ser empreendedor não é uma tarefa fácil, né? Na verdade, a gente tem que pensar em todas as vertentes, né? Não só especificamente o negócio que eventualmente se queira abrir, mas nos reflexos disso, no reflexo social, por exemplo, se ele vai, enfim, gerar empregos, são famílias que ele vai estar dando suporte. Então, ele tem que ter todo um critério de cuidado para que, evidentemente, quem for embarcar com ele nesse empreendedorismo, que ele faça uma coisa bem mais adequada. Então, dentro dessa lógica,
eu acho que é importantíssimo ele procurar um profissional da contabilidade que está e um bom advogado, porque eles estão muito preparados para poder dar todo o suporte inicial dos negócios que ele queira abrir, né? Então, conhecer os critérios tributários, né? A questão das empresas simplificadas, né? Se a empresa que ele está abrindo poderá ou não ser no regime simplificado, depende da atividade que ele for abrir o negócio. Então, como é que isso funciona, quais são os critérios. Então, são situações que são importantíssimas. Ele tem em mente que ele vai precisar, de fato, ter um profissional para dar uma orientação adequada ao que ele pretende, né? Então, dentro dessa lógica, o contador tem todo o critério para poder fazer isso, dando toda a cobertura a ele, né, nessas questões, explicar muito critério, como é que funciona os fechamentos mensais de impostos, né, as apurações, como é que funciona a tributação dentro do regime que ele vai atuar, enfim, isso é um critério que, ao meu ver, é importante que ele conheça antes de iniciar seus negócios, né, porque tem muito empreendedor que o sujeito ele gosta de fazer comida, bom, então vou abrir uma lanchonete ou vou abrir um restaurante. Estou dando um exemplo assim, que é muito clássico isso, né? Para quem está em mercados e tal, e de repente quer abrir um negócio próprio, né? Ah, não vou fazer para vender também. Enfim, ele precisa conhecer como é que funciona essa dinâmica daquilo que ele pretende, né? E as dificuldades de cada setor, né? Porque cada setor tem a sua particularidade, né? Atendimento ao público, por exemplo, é um setor complexo, né? Simples, né? Por mais simples que seja a operação que você vai fazer, ele tem a sua complexidade. Então, não é só a complexidade contábil, não é só a complexidade jurídica, mas é o contexto que se envolve ali no contexto social, né? Onde ele vai abrir, se é um mercado sazonal, enfim. Tudo isso, todo esse empenho, ele precisa ter o apoio, e terá um apoio de um contador, porque ele está acostumado com isso, né? Geralmente, o empresário contábil, ele lidar com diversos setores da economia, né? Então, por quê? Porque tem muita empresa na sua base, na sua carteira, e ao longo da sua vida, né? Eu vejo isso com muita clareza nos meus negócios aí, há mais de 30 anos na atividade contábil, e vejo para mim com muita clareza porque a gente atua em todos os setores, né? Eu não sou, tem empresas que são direcionadas, especialistas em determinado setor, e como a nossa empresa começou lá com meu avô há muitos anos atrás, na época não tinha essa história de especialidade, então a gente foi obrigado a conhecer praticamente todos os mercados, né? A gente atua no setor de serviço, saúde, indústria, comércio, varejista, atacadista, enfim. Nós mexemos basicamente com tudo, o que, de certa forma, nos traz uma expertise interessante, assim como muitos profissionais da contabilidade que também tiveram esse início lá atrás, né? E que atuam dessa maneira. Então, você é obrigado a ter um conhecimento maior em mercados que seus clientes atuam, para que você possa dar um direcionamento mais adequado, né? E, evidentemente, explicar com todo o critério qual a exigência daquele setor, né? Que você está querendo atuar. Então, por isso a importância de qualquer pessoa que queira virar um empresário, queira empreender aqui no Brasil, é importante, muito importante, que ele procure um profissional da contabilidade, juntamente com o advogado, para que também te dê as orientações legais, jurídicas, né, nesse procedimento, e para que se faça uma abertura, e já uma abertura bem mais adequada, bem mais com o pé no chão, do que você abrir simplesmente sem grandes critérios, né, sem um estudo adequado, para ver se de fato é aquilo que você estava imaginando que fosse a atuação naquela atividade que você está pretendendo. Quero lhe agradecer, então, pela participação aqui no Rede Jur News. Eu que agradeço novamente a vocês da Rede Jur, especialmente, volto a falar ao nosso presidente, o Helder, aqui pelo carinho aqui e pelo convite. Então, agradeço e fico sempre à disposição. Forte abraço a todos. Um abraço, um abraço. Então, esta foi a entrevista com o Dr. Sérgio Aprobato Machado Júnior, ele que é contador, administrador de empresas, nos falando sobre temas de extrema importância para as empresas aqui no Brasil. Você acompanha o trabalho e a atuação da Rede Jur
nas nossas redes sociais. Este foi o programa Rede Jur News, uma realização da Rede Jur, Associação Internacional dos Escritórios de Advocacia Empresarial. É o direito empresarial ao alcance de todos. Voltamos no próximo programa. Até lá!